Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Eu me chamo Priscila Freitas e na noite de hoje nós vamos dialogar a respeito do Evangelho de Jesus, vamos falar a respeito dos seus ensinamentos e para a exposição de hoje selecionamos o item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os benefícios pagos com ingratidão. Esse item está presente no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E antes de darmos início à nossa conversa de hoje, nós vamos, como de costume, ler a mensagem, fazer a prece inicial e logo em seguida, na sequência, faremos a explanação do conteúdo, certo? E para a noite de hoje, eu selecionei uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem se intitula Retribuição e ela inicia nos dizendo o seguinte: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se, que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto a necessidade de renúncia. Quanto mais se lhe acendeu a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. E é com essa linda mensagem que nós vamos dar início à nossa prece inicial. Aos que se sentirem à vontade, eu convido nesse momento para fecharmos os olhos para melhor concentração, certo? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por mais este dia, por mais um amanhecer, agradecer pelo nosso alimento físico e espiritual, agradecer pelo auxílio às nossas casas, às nossas famílias, e pedimos humildemente ao nosso Mestre amado Jesus Cristo e à nossa Mãe Maria Santíssima que ilumine a todos os lares e que o conforto e o auxílio das energias de amor, de paz e harmonia do Mestre Divino cheguem a todos os lares que estiverem necessitando nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para que possamos trilhar os caminhos do bem, que assim seja.
Então, meus irmãos, como há pouco comentei, vamos falar a respeito dos benefícios pagos com ingratidão, né? É um título bem forte que nos traz muitos ensinamentos. Esse texto na íntegra você pode ter contato fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro gratuito que está disponível na nossa Casa Espírita. Então, caso desejem adquiri-lo, é só entrar em contato com qualquer um dos trabalhadores. Então, vamos iniciar falando a respeito do título, né? Benefícios pagos com ingratidão. O texto na íntegra no Evangelho não é muito extenso, ele dura cerca de 4 parágrafos. O que significa isso? Não é tão extenso, mas os ensinamentos são de grande porte. E ele inicia nos dizendo o seguinte, com uma pergunta, né? Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? O que ele nos pergunta aqui, né? O que fazer, o que se deve pensar, melhor dizendo, a respeito do campo do nosso sentimento, né, de todos nós, que me incluindo também, porque eu sou um aprendiz juntamente com vocês, o que pensar do campo do nosso sentimento quando nós deixamos de praticar o bem, nós temos a oportunidade de praticar o bem a alguém que esteja necessitando, e nós deixamos de praticar esse bem, temendo que a pessoa seja ingrata conosco, temendo que tenhamos experiências frustradas de ingratidão, como já tivemos em outro momento. E o Evangelho faz a pergunta e responde, e ele nos diz que, nesses casos, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento não fazer com desinteresse. Então, o que o Evangelho nos diz a respeito disso, né? Quando nós auxiliamos muito, seja da forma que nos é possível, né? Hoje nós podemos observar essa questão do auxílio, da ajuda mesmo a outras pessoas, aos outros irmãos nossos aí de caminhada, não somente com o olhar material, né? Nós temos vários tipos de caridade, a caridade moral no campo do sentimento, das nossas virtudes, e a caridade material, né? Visto que nós somos corpo físico, também somos seres espirituais vivendo aqui experiências corporais. Então precisamos alimentar o nosso corpo, alimentar o nosso espírito, né? E como é que nós nos alimentamos, né? Através das nossas virtudes, através do amor, do aprendizado, das riquezas morais que nós vamos adquirindo ao longo dessa vida, né? Essa é a caridade moral, né? Esses são os nossos valores morais. E nós temos muitas vezes no nosso caminho a oportunidade de auxiliar, seja de qual forma for. Às vezes através do nosso verbo, né? Da nossa palavra, através de uma ação mesmo física, e, por que não, principalmente podemos auxiliar através do pensamento, né? Quantas vezes nós não recebemos auxílio, auxiliamos apenas mentalizando, já que quando você pensa, você cria. Por isso é tão importante sabermos equilibrar o nosso sentimento, o nosso pensamento, porque quando o meu pensamento é direcionado para o caminho do bem, eu tenho grandes possibilidades de conseguir seguir com êxito nesse caminho, mesmo diante das dificuldades, diante das provas, das expiações que todos nós, sem distinção, encontramos ao longo do caminho. Então o Evangelho continua nos dizendo que o bem feito desinteressadamente, ou seja, o bem que eu faço sem esperar nenhum tipo de favor em troca, é o benefício,
o auxílio mais agradável a Deus, porque coloca em prática a caridade em sua essência, que é o amor. E dando continuidade, ele diz também no texto o seguinte: há também um orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade, com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento, né? Que faz forte, né? O beneficiado vira aos nossos pés, né? Uma linguagem literal propriamente dita, né? Muitas vezes nós praticamos, né? Erroneamente praticamos alguma ação esperando que a pessoa nos agradeça, né? E observamos que isso tem muito mais orgulho do que caridade, né? Claro, o bem que você faz não se anula, mas qual o propósito desse bem que você faz, né? Você está fazendo o bem porque você gosta de ajudar, ou você está fazendo o bem porque tem outra pessoa vendo, né? Ou você está fazendo o bem além da pessoa estar vendo, porque as pessoas acham bonito, ou porque você gosta que tem alguém agradecido a você, né, fielmente aos seus pés, como o próprio Evangelho nos diz. E dando continuidade, ele nos fala o seguinte: deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que eles não nos agradecerão, né? E ficai certos de que aquele a quem prestais o serviço esquece, né? Mas Deus o levará mais em conta com a sua gratidão. Então, muitas vezes, né, nós podemos pensar que não devemos ajudar alguém ou auxiliar, seja da forma que não seja possível, porque não teremos reconhecimento, não teremos palmas, não teremos palavras de gratidão, mas o benefício agradável a Deus é o benefício que visa o bem pelo bem, né? E se aquela pessoa naquele momento não compreendeu o bem que você fez, acredite que em algum momento ela despertará, né? A nossa educação é através do exemplo. Então, se você pratica o bem, você está servindo de exemplo, né? Para outras pessoas colocarem em prática também boas ações, bons ensinamentos, colocar em prática a essência do que o Cristo nos ensinou, que é amar, né? É uma palavra tão pequena, mas tão extensa, e diariamente nós aprendemos como fazer isso. E o item continua nos dizendo que Deus permite muitas vezes que esses benefícios, né? Quando eu falo aqui de benefício, para ficar mais claro, é ajuda, né? Quando eu ajudo alguém, muitas vezes Deus permite que a pessoa que eu ajudei seja ingrata comigo mesmo. Não acreditem que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, muitas vezes Deus permite que essa pessoa seja ingrata comigo para me servir de prova. E aí, se eu conseguir passar por essa prova, eu vou progredir, né? Eu vou evoluir moralmente, vou compreender melhor as leis divinas. Agora, né, se porventura eu sempre esperar alguma coisa em troca, sem pensar que Deus tem um propósito para tudo, de certa forma vai causar até uma angústia, né? Mas não acreditem que nem o bem que nós fazemos, se for com desinteresse, claro, Deus não está vendo, né? Talvez aquela pessoa que você ajudou, nesse momento, ela não compreenda o que você falou, o que você fez, o que você praticou em si, ajudando ou a ela ou a outras pessoas. Mas aquela sementinha de amor, de auxílio, de ajuda, vai ficar plantada no coração da pessoa. E em algum momento, ela vai colocar em prática as boas ações que você talvez tenha deixado de exemplo ali para ela, né? E dando continuidade aqui ao nosso diálogo,
o texto na íntegra, eu selecionei aqui alguns trechos para nós comentarmos, nos diz o seguinte: tenha certeza de que, ao contrário, uma semente que com o tempo germinará. Então, esse bem que eu faço hoje, para uma criança, para um idoso, para um adulto, seja para quem for, em algum momento essa sementinha de amor vai ter uma função. Essa sementinha de amor, de praticar o bem, vai conseguir desabrochar, né? Infelizmente, muitas vezes, por orgulho nosso ainda, nós direcionamos nosso olhar somente para o presente, que é o agora. Nós não visamos o futuro, o nosso progresso, a nossa evolução. E nesse contexto, o Evangelho nos diz que os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçam do seu envoltório carnal, ou seja, quando o espírito se liberta do corpo físico, o espírito que os recebeu se lembrará dele, e essa lembrança, se tivermos praticado bem, será uma lembrança boa. Se tivermos deixado de praticá-lo, talvez não seja uma lembrança tão legal assim, não seja um sentimento tão bom. Então, assim, ele continua nos falando que deplorará sua ingratidão quando nós deixamos de resolver o que nós podemos resolver aqui e agora, em algum momento da nossa existência, ou nessa vida, nas próximas que virão, nós vamos ter que resolver, E ele nos diz que deplorará sua ingratidão e desejará reparar a sua falta, pagar a dívida numa outra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem nós suspeitarmos, tereis contribuído para o adiantamento moral de alguém e reconhecer de forma plena a máxima que nos diz: um benefício jamais se perde. E assim, meus irmãos, analisando os benefícios pagos com ingratidão, nós também vamos analisar duas perguntas que Kardec faz aos espíritos na obra O Livro dos Espíritos, que trata a respeito desse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Ele pergunta na pergunta 937 o seguinte: as decepções causadas pela ingratidão e a fragilidade da amizade também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? E os espíritos respondem que sim, mas se já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Pensai em todos que fizeram mais o bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. Então, os espíritos respondem a pergunta 937 e ainda nos trazem uma reflexão no final da resposta, nos fazendo lembrar que há pessoas que fizeram muito mais bem do que nós e foram tratados com ingratidão, foram tratados com o egoísmo, como trazemos aqui na nossa resposta. E nesse sentido, vamos lembrar da figura que maior nos serviu e serve, melhor dizendo, de exemplo até hoje, como trajetória de amor, de renúncia, de perdão, que foi o nosso Mestre Jesus Cristo. Então vamos pensar no próprio Jesus, que foi zombado, desprezado quando esteve entre nós no seu corpo físico, visto que espiritualmente ele continua conosco até hoje. Ele foi tratado de impostor, de enganador, e não devemos desespantar com isso, com algumas situações difíceis que nós vamos encontrar, pois, como já foi dito pelo próprio Evangelho, as recompensas que nós teremos não estão aqui,
esse plano, não é? E não devemos também nos preocupar com o que dizem aqueles que receberam, né? Não devemos também nos preocupar com como os nossos serviços, auxílios, ajudas vão ser compreendidos pelas pessoas, né? O que vale ressaltar, relembrar aqui sempre qual é o seu sentimento, qual é o seu desejo quando você faz algum bem. É dizer que você faz muitas coisas para ajudar, é dizer que você ajudou e aquela outra pessoa não, ou simplesmente você ajuda porque você gosta de ajudar, porque você tem amor para auxiliar, ou a sua família, ou o seu amigo, ou o seu vizinho, seja quem for, que você compreendeu, enfim, o que significa o amor fraternal. E falando desse amor fraternal, o que seria esse amor fraternal? Muitas vezes, no nosso contexto histórico, social, nós não compreendemos ainda a significação, o sentido da palavra amor, né? Nós geralmente associamos o amor no campo do sentimento à nossa mãe, ao nosso pai, à nossa esposa, mas Jesus nos traz uma lição ampla desse sentimento, nos traz o que seria o amor fraternal, que é o amor universal por todos, que fazem parte da nossa família universal. E dando continuidade, nós vamos para a pergunta 938 do Livro dos Espíritos, que também continua nessa linha de raciocínio e nos diz o seguinte: as decepções causadas pela ingratidão não pressupõem a endurecer o coração e fechar esse coração à sensibilidade? E temos a resposta, dizendo que isso seria um erro, porque o homem, de coração, como dizer, está sempre feliz com o bem que faz. Quer dizer o seguinte, que quando nós praticamos o bem, esse bem com desinteresse, o nosso coração vai estar sempre em paz, né? E lembrar sempre, hoje nós falamos muito aqui também sobre a lei de retorno, né? O bem volta e o mal que nós fazemos para alguém também, né? Às vezes não somente visando uma outra encarnação, uma outra vida, né? Vamos falar aqui do presente, do que nós estamos vivendo agora, do hoje. O que eu fiz hoje de bom? Será que eu estou sendo humilde o suficiente para ajudar simplesmente porque eu gosto de ajudar? Ou porque eu preciso receber alguma coisa em troca para me sentir bem com essa ajuda, né? E ela continua a resposta: ele sabe que se pelo bem que faz não reconhece nesta vida, na outra o farão, e que o ingrato restará a vergonha e o remorso, né? E como eu falei lá no início da nossa palestra, eu não posso evoluir por ninguém, eu não posso mudar o sentimento de ninguém, eu não posso impedir que ninguém use o seu livre-arbítrio, que essa capacidade que a pessoa tem de escolher. E Deus não nos proíbe, né? Quantas vezes nós nos perdemos em caminhos não tão bons, mas Deus deixa que nós possamos ir com as nossas próprias pernas, para que nós saibamos viver a experiência, que possamos aprender como nos defender de certas situações difíceis também. E na 938A, né, seguindo a sequência da pergunta, nos diz o seguinte: esse pensamento, não impede seu coração de ser magoado. Portanto, isso não poderia originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Não, né, gente? Vamos pensar o seguinte: será que com esse pensamento do meu coração eu vou me permitir ser menos sensível? E a resposta que nós temos é:
Se preferir a felicidade do egoísta, sim, que é muito triste, né? Então, que ele saiba, que nós saibamos, né? Que os amigos ingratos que nos abandonam não são dignos da nossa amizade e que se enganou sobre eles. Portanto, não devemos nos lamentar dessa perda, né? Então, aqui nós estamos trabalhando vários sentimentos, né? Estamos trabalhando a questão do equilíbrio, que é almejado por todos nós que estamos aqui hoje, sobre a órbita terrestre, sobre o planeta Terra. E aqui nós vamos trabalhar algumas virtudes, né? Como o amor, como a humildade, a caridade e o perdão, que nós precisamos exercer muitas vezes diante de algumas situações que nos afligem. Então, mais tarde, o Evangelho nos diz que nós vamos encontrar outros que nos compreenderão melhor e precisamos lamentar, né? Aquelas pessoas que têm um comportamento ingrato muitas vezes, porque elas terão um retorno muito triste. Não devemos nos afligir com isso, nem nos colocar como superiores, porque nós não somos. Nem superiores, nem inferiores, mas iguais, né? Viemos de um Deus único, com caracteres corporais diferentes, mas, né, nós viemos e fomos produzidos a partir de Deus, né? A partir do seu amor. E falando de tudo isso, vamos falar sobre a gratidão com Jesus, né? Para que figura maior, de maior grandiosidade do que Jesus, né? E eu trouxe alguns trechos para nós comentarmos, que ele nos diz o seguinte, um trecho de São Mateus. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Então, Jesus, por onde passou, deixou sinais de amor, né? Curando doentes, auxiliando pessoas com enfermidades espirituais, físicas e morais. Ele sabia, podemos dizer, que ia ser traído. Em nenhum momento ele deixou de auxiliar, porque não seriam gratos a ele, Jesus jamais demonstrou o reconhecimento, o desejo de reconhecimento e gratidão pelos bens, né, que ele fez. Ele sabia que seria traído, sabia que seria crucificado, que seria negado e abandonado no momento do testemunho maior, né? Mas mesmo assim ele continuou firme, sem nada nos pedir em troca, sem reclamar, sem impor qualquer condição, né? Nós temos ainda esse hábito, né? Eu perdoo o fulano de tal se ele fizer isso, né? Eu deixo de ter raiva do fulano se ele não mudar aquilo. Então, muitas vezes nós impomos condições, criamos desculpas para necessidades que são nossas, que o outro não vai resolver. Assim como você não pode evoluir por ninguém, ninguém pode evoluir por você, a não ser que você mesmo deseje. E nesse sentido, Jesus vivenciou a piedade, o amor, a devoção até o fim, né? Até o fim da sua máquina física e culminando dizendo: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, está aí o nosso exemplo, né? Jesus precisou passar por tudo que ele passou para nos deixar exemplos como esse, né? De humildade, de devotamento, de praticar o bem sem esperar nada em troca. E aí muitas vezes nós podemos até pensar que em que lugar que eu vou praticar esse bem, eu tenho que procurar o que para fazer esse bem. Muitas vezes nós falamos principalmente da nossa própria casa, com a nossa família,
com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes consanguíneos, que muitas vezes pode acontecer de eu ajudar e querer ser agradecido, que sejam agradecidos a mim, querer que não esqueçam do benefício que eu propiciei. Então, quão grande, meus irmãos, nessa noite de hoje é o aprendizado que o Evangelho está nos trazendo. E dando continuidade, vamos trazer mais um trecho, falando de Jesus. Jesus anunciou dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. E o princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode aplicar-se desse modo. O hábito de se verem desde a infância em todas as circunstâncias da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material. Então, observando isso, vamos lembrar sempre desse exemplo de Jesus, lembrar sempre da sua grandeza. E esse trecho que eu acabei de trazer para vocês faz parte da obra A Gênese, e ele conclui nos dizendo o seguinte, que muitas vezes pais, que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral num de que foram companheiros ou comensais. No caso de Jesus, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com o de terem de reconhecer o acidente do outro. Então, essa dor que nós ainda sentimos, essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de ter humildade perante a ajuda que eu dou para outra pessoa, tem mais a dizer de mim do que da pessoa, do meu orgulho, da minha vaidade, de eu gostar de receber esses elogios, de eu gostar de saber que alguém é grato a mim, de precisar mostrar para as pessoas que eu estou ajudando, não é? Então, esse ensinamento da nossa noite de hoje, ele é válido de uma ótica muito abrangente, não é? Porque muitas vezes nós temos o hábito de nos colocarmos no lugar de vítima, de que apenas aquela pessoa que trabalha comigo é errada, que eu não tenho nenhum defeito, ou que alguém da minha família é muito difícil, eu não consigo conviver com aquela pessoa. Mas será que é somente eu que tenho algum defeito? Será que é somente aquela pessoa que tem algum defeito? Será que uma das duas não precisa refletir dos defeitos que tem? Então Jesus, ele nos trouxe o seu exemplo de renúncia. Renunciou não somente a tudo que ele poderia ter, mas renunciou também, nos mostrando suas virtudes, deixando de lado a vaidade, o orgulho, o egoísmo, para deixar de exemplo um ensinamento tão belo como esse, um ensinamento que até hoje perpetua, Então segue contínuo ao longo dos séculos, e muitas vezes nós ainda não o compreendemos, em grande parte das vezes. Moralmente, nós ainda precisamos evoluir bastante, então muitas vezes nós não compreendemos o que esse ou aquele item quer nos dizer. Então vale sempre ressaltar a reflexão, a meditação em torno das nossas ações. E hoje eu deixo como observação, muitas vezes nós vigiamos as nossas ações somente,
mas vamos vigiar principalmente o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é que comanda o nosso sentimento, né? Qual é o sentimento que eu tenho por aquela pessoa que eu ajudei durante anos e hoje ela não fala comigo, né? Qual é o sentimento que eu tenho com aquela pessoa que eu dediquei a minha vida e hoje ela não dedica nada para mim? Qual é o sentimento que eu tenho? O que eu penso a respeito dessa pessoa? Eu posso perdoar só com os lábios, mas se eu não perdoar com o meu coração, eu não fiz nada, né? Eu posso dizer que eu não tenho raiva, que eu não tenho rancor daquela pessoa, mas eu vou continuar com o pensamento que comanda o sentimento, tendo raiva, tendo ódio, tendo rancor, construindo sentimentos de discórdia, de mágoa no meu coração. E não se engane, todos os sentimentos contrários ao amor, eles fazem mal primeiramente a mim. A mágoa faz mal a mim mesma, a raiva, o egoísmo, a inveja. A primeira pessoa prejudicada serei eu, segundo o outro, né? Quando eu deixo de mentalizar o amor, de mentalizar o bem para desejar o mal, esse mal ele retorna. Nessa lei de retorno que é tão rápida, que é tão antiga, podemos pensar que eu vou fazer isso, que na outra vida eu acerto. Não é assim, né? Não é assim. O dom da vida é uma dádiva que Deus nos dá. E para finalizar a minha fala de hoje, eu convido vocês a refletirem sobre tudo que nós conversamos hoje, sobre a ingratidão que muitas vezes nos dói tanto, nos magoa tanto, porque nós ainda temos muito orgulho, a nossa dificuldade de lidar com as imperfeições do outro, né? Muitas vezes eu quero que alguém saiba lidar com a minha dificuldade, mas eu não quero saber a dificuldade do outro. Então, a nossa caminhada evolutiva, ela é cheia desses percalços, desses aprendizados. E eu queria agradecer a todos que tiraram um pouco do seu tempo para estar conosco em mais uma reunião pública. Lembrar que nós todos somos, eu me incluo também sempre, nós somos eternos aprendizes. Mas vale ressaltar que a nossa vontade de querer aprender, de querer nos melhorarmos, de querer progredir, é sempre bem vista aos olhos de Deus, porque é um processo. Eu não posso em um dia querer mudar um pensamento vicioso ou um sentimento que eu construí a vida inteira. Então, queria agradecer a todos que nos receberam em mais uma reunião pública. Logo após a finalização aqui, através da prece, nós teremos o momento da água, frutificação das águas. Então, convido a todos para fazermos a prece final. Então, nesse momento, fechando os olhos, quem se sentir à vontade, agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, a Deus nosso Pai maior, ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, que nesse momento todos os lares que recebem a reunião pública possam ser auxiliados e todos os irmãos que lá se encontram recebam as benéficas de amor do Cristo Jesus, recebam a luz do Cristo, trazendo energias de paz, de harmonia, de auxílio e de perdão. Que o Senhor nos dê força e coragem para reeducar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, todos os dias, ao longo das nossas existências e por todos sempre, que assim seja. Um abraço a todos, meus irmãos, e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.